Olá, aqui é o Flip Sene. Tô de volta com mais uma dica para o site da Make Music Now. E hoje eu vou responder aqui uma dúvida de uma aluna do curso, da Fernanda Almeida, que teve uma dúvida que inclusive calhou de ser algo que eu fiz recentemente aqui numa track de um dos clientes do Sene Studio, do meu estúdio, onde eu faço mixagem, masterização, produção. E aí acabou desses dois fatos ocorrerem ao mesmo tempo, então eu resolvi gravar essa dica aqui porque eu acredito que seja algo recorrente aí de quem já esteja assim num nível mais, sei lá, no nível intermediário aí, mais para avançado e queira buscar uma qualidade extra aí, um resultado melhor no low end das suas produções. Ou seja, o que é o low end? Low end é a parte grave, é a parte o sub e os graves de verdade na música. Geralmente é um pouquinho difícil a gente trabalhar a mixagem desses elementos porque como as ondas deles, e até mostrar nesse exemplo aqui, aqui a gente tem, até inclusive esse kick aqui eu não estou utilizando, mas nessa track aqui que eu estou mixando pro Felipe Toca Fundo, né, que é um cliente aqui do Sene Studio, a gente pode ver que aqui a gente tem as ondas desses dois kicks, nesse caso que trabalhando aqui com fazendo um layering de kicks, né, um kick mais curtinho, mas que tem uma informação grave e outro que cuida dos médios e dos graves mesmo. Esse aqui cuida mais do ataque. E a gente pode ver que essas ondas mais baixas, assim, essas frequências mais baixas, essas ondas mais graves, né, elas são muito mais bem definidas do que um som que tenha frequências mais agudas, frequências mais altas. Então o que acontece? Por exemplo aqui, nesse caso aqui a gente tem uma informação grave praticamente aqui na mesma frequência, assim, tipo, tá na mesma nota e tal, tá no mesmo pitch. Porém aqui a gente está dando uma informação, aqui a gente está numa fase positiva nesse instante aqui do tempo. E aqui embaixo a gente está vendo que o som ele está descendo aqui, tipo, se vocês imaginar, isso aqui seria a informação que a gente está dando para nossas caixas de som, imaginar que a gente está usando aqui um subwoofer, então aqui nesse caso, nesse momento você está mandando o subwoofer empurrar o falante dele para frente e aqui está falando para o subwoofer empurrar o falante dele para trás. Então o que vai acontecer? Quando tiver nesse instante aqui do kick, ele vai perder um pouquinho de volume. Por quê? Porque o sinal tá no que se chama de fora de fase. E até para ilustrar, eu peguei um gráficozinho aqui, que aqui tá uma questão assim mais didática. Aqui, vamos imaginar, a gente tem dois sinais, né? Vamos imaginar que isso aqui é um kick, isso aqui é outro kick, aqui é o grave do kick nesse instante. Então, nesse caso aqui, eles estão em fase, eles estão com a fase correta. Então, quando eles se somarem, eles vão inclusive aumentar, vai ter um aumento do volume nessa frequência aqui da onda, né? E vai subir. Porém, quando está com os sinais fora de fase, assim, eles têm a mesma frequência, porém um sinal está subindo, outro está descendo aqui, uma caixa está indo para frente, desculpa, um sinal está mandando o falante ir para frente e outro está mandando ele ir para trás. O que vai resultar? Vai soar o que chamam de fora de fase, né? Então o alto-falante da caixa de som vai ficar parado no centro e vai resultar em silêncio. Claro, isso é uma questão aqui, é um pequeno momentozinho e tal, porém isso aqui faz uma diferença, a gente vai ouvir daqui a pouquinho. Inclusive eu preciso que você esteja ouvindo ou com boas caixas de som que tenham um gravizão aí bom, né, o sub bom, ou um bom headphone. E tá até aqui, eu peguei aqui, foi a pergunta da Fernanda Almeida. Como eu costumo estar sempre online aqui, seja no estúdio ou com o meu celular, eu sempre vou trocando uma ideia com o pessoal. Então eu resolvi me basear aqui na dúvida da Fernanda para te dar essa dica. Então, como a gente resolve esse problema aqui desse relacionamento de fase? A resposta é muito simples. A gente pode, assim, não é uma solução extremamente perfeita, mas costuma ajudar. Então, qual seria a solução aqui? A solução seria, pura e simplesmente, a gente inverter a fase de um dos sons aqui, de um dos canais, de um dos sinais aqui. Então, a gente vai fazer com que esse som aqui, ele, ao invés de nesse momento ele subir, ele vai descer, então ele vai ficar em fase aqui com esse instante. E de repente, ó, você pode ver aqui, ó, que também nesse instante aqui tá descendo, tá subindo. Então provavelmente a gente vai conseguir um resultado melhor. A gente vai deixar esse kick aqui, esses dois layers do kick
mais em fase. Então, para fazer isso é muito simples. Já está até carregado aqui, mas eu vou apagar. Você pode, se você estiver usando o Ableton, você pode usar aqui o Utility, e todo DAW, todo Digital Audio Workstation, todo software de produção tem um pluginzinho que faça isso, seja um plugin que você adiciona ou algum botão no mixer que inverte a fase. Então no Ableton é muito fácil, você vem aqui, carrega o Utility, clica nesses dois botões aqui para inverter tanto a fase do canal direito quanto do esquerdo. Nesse caso aqui é um sinal estéreo, você tá vendo? Então você vai ter que inverter os dois lados, senão vai ficar, internamente já vai ficar fora de fase, então vai ser uma bagunça, então você tem que inverter os dois aqui. E aí, provavelmente vai ter um resultado melhor aqui nesse kick. Então eu vou deixar loopado aqui, eu vou desabilitar aqui essa inversão de fase nesse sinal. E aí, até lembrando que esse kick aqui não tá rolando, só deixei ele aqui. Mas vamos ouvir então como soa o grave e até visualizar assim como é a forma de onda, aqui o resultado da forma de onda com esses dois kicks, um com o grave dele fora de fase e depois com a fase invertida aí soando um pouquinho melhor. Vamos ver. Então, esse é o kick com o low end fora de fase. Você pode ver que tem aqui, até o kick fica bem alto. De repente ele tem uma queda brusca. Pode ver que aqui tem deve estar rolando um cancelamento aqui, depois ele se cancela mais. Só que aí quando eu inverter a fase de um dos kicks, e aí você pode inverter de um ou de outro, não faz diferença. O que importa é o relacionamento entre eles. Então quando eu inverter a fase de um dos kicks, olha o que vai acontecer. Não está mais rolando aquele cancelamento de fase, aquela perda de volume aqui nessa região, aqui nesse momento, nessa frequência. Então eu vou ficar ligando e desligando o plugin de inversão de fase aqui, para você ouvir aí e perceber a diferença. Quando a gente desliga aqui, quando a gente deixa de fazer a inversão de fase, soa meio... Tem um termo em inglês, chama flabby, acho que seria o que a gente utilizaria. Soa meio frouxo, meio bambo, assim, sei lá, o kick. Então, se você estiver ouvindo aí com headphones, dá para perceber muito bem como é importante esse relacionamento de fase, né? E você pode fazer isso tanto quando estiver trabalhando com layering de kicks, quanto você testar também fazer a inversão de fase quando você tiver um bass, um sub, que de repente ocorra, sei lá, aqui é o kick, né? Aqui é metade da batida, mas o sub começa a partir daqui ou um pouco antes. Então pode ser que também esse relacionamento de fase esteja um pouco bagunçado. Então, o que eu proponho para você é que você sempre, quando estiver trabalhando com elementos assim que corram o risco de ter um cancelamento de fase, assim, principalmente os elementos graves, você ir lá e fazer esse teste só para ver o que acontece, entendeu? Só para você ter esse hábito de, sempre quando estiver fazendo layering de baixos ou de kicks, ou do kick com baixo, você inverter a fase de um deles só para ver se encaixa melhor. E claro, olha só, isso aqui, esse tipo de coisa, essa inversão de fase, pode usar vários plugins aí. Um que eu lembrei agora que tem um botão de inversão de fase aqui é o da Waves, o SSL Channel. É só você sempre procurar esse botãozinho aqui, que é tipo um círculozinho cortado, que esse botão significa inverter a fase. Você está invertendo a fase do sinal. Existem literalmente centenas de plugins que fazem isso, então isso aqui não é uma dica exclusiva para o Ableton não, tá? Isso aqui é uma dica para produção mesmo, para mixagem e layering, independente de qualquer software que estiver usando. Então é isso, espero que a dica tenha sido útil aí, espero que ajude a fazer com que os seus graves aí soem mais poderosos. É uma dica bem rápida, só você inverter a fase e analisar se soa melhor. Então eu vou ficando por aqui, continue acessando o makemusicnow.com.br e em breve eu tô de volta com novas dicas. Valeu, grande abraço.